Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico, onde sempre buscamos trazer informações claras, atualizadas e extremamente importantes sobre os direitos do trabalhador regido pela CLT. Para quem ainda não me conhece, sou Milena Vieira, sou advogada e trago informações importantíssimas para você, trabalhador. E hoje já começo perguntando para você, trabalhador. Você já trabalhou ou conhece alguém que trabalhou com contrato por prazo determinado e ficou em dúvida se você tinha direitos a receber férias, FGTS ou até o 13º? Essa dúvida é muito comum entre os trabalhadores e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje na nossa live. O que é o contrato de trabalho por tempo determinado? Você já deve ter ouvido falar, mas talvez você não saiba que ele pode ser utilizado e quais são os direitos que estão garantidos a você, trabalhador. A nossa legislação trabalhista brasileira, ela prevê diversas modalidades de contratação, cada uma com regras próprias. Entre elas, destaca-se o contrato por prazo determinado, que é permitido em situações específicas. Como o próprio nome já diz, trata-se de um contrato que possui data de início para começar e data para terminar o contrato de trabalho. Ou seja, desde o início, o trabalhador ele já vai estar ciente quando este vínculo ele vai se encerrar. A CLT trata esse tipo de contrato principalmente no artigo 443 da CLT, que fala: o contrato individual de trabalho pode ser acordado tacitamente ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado, que é o nosso tema de nossa live, ou por prazo indeterminado, que são a situação mais comum para os trabalhadores, ou seja, tem um início para começar, mas não tem uma data fim para encerrar esse contrato de trabalho, ou para prestações de trabalho intermitente. Temos ali no parágrafo 1º que considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja a vigência depende do termo pré-fixado ou da execução daquele serviço específico ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. De forma simples, a lei ela vai permitir esse tipo de contrato quando a duração do contrato ela vai depender de um prazo ali previamente fixado entre o empregador e o trabalhador, da execução de um serviço específico ou da realização de um acontecimento previsível. Mas quando esse tipo de contrato ele pode ser utilizado? A nossa CLT ela autoriza o contrato por prazo determinado apenas nas seguintes hipóteses. Temos a primeira: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Antes de atividades empresariais de caráter transitório e os contratos de experiência. Então é importante você, trabalhador, prestar atenção. Nos dois primeiros casos, a gente tem o contrato que ele pode durar aí até 2 anos. Já o contrato de experiência, ele tem um prazo máximo de 90 dias. Um exemplo prático para vocês entenderem. Imagine uma empresa que contrata um trabalhador apenas para atuar ali num projeto específico ou para cobrir umas férias ou uma licença maternidade. Nessa situação, o contrato ele pode ser regido por prazo determinado e vai ser perfeitamente válido tanto para o empregador, tanto para o trabalhador. As situações mais comuns que a gente tem aqui na nossa região são o contrato de safra, muito utilizado no setor agrícola. Ela vai acompanhar ali um período de prazo determinado para aquele trabalhador, para que ele acompanhe ou o ciclo de produção, ou o preparo daquele solo, ou até mesmo a colheita. Aqui na nossa cidade, nossa região, é muito comum este contrato de safra, que tem um prazo para iniciar e um prazo para se encerrar. Temos também o contrato de experiência, que é exatamente muito comum nas empresas. Ela vai servir para avaliar aquele trabalhador se ele vai adaptar aquela função ou não. Lembrando que para esse prazo de contrato de experiência, ele não pode ultrapassar os 90 dias.
Temos também o contrato por obra certa, ou seja, aqui o contrato ele vai ter uma duração enquanto a obra ou aquela atividade específica estiver sendo realizada. Então ela vai ter uma data de início, mas o término ela vai estar ligado quando houver ali a conclusão deste serviço, respeitando sempre o limite de 2 anos. Agora a gente tem uma confusão sobre prazo de contrato determinado e o trabalho temporário. Parece um pouco parecido, né? Só que não são a mesma coisa, elas são diferentes. O nosso trabalho temporário, ele tem um prazo máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, desde que persista essa necessidade que gerou aquela contratação para conseguir acrescentar os 90 dias. Já o nosso contrato por prazo determinado, a gente pode chegar aí até 2 anos. Outro ponto fundamental que você, trabalhador, precisa entender, que no contrato por prazo determinado, a empresa ela contrata diretamente aquele trabalhador. Já no trabalho temporário, vai existir uma empresa em que ela vai intermediar aquela contratação. Isso está em uma lei que é 6.019 de 74, e a empresa ela vai receber aquele trabalhador e é apenas uma tomadora de serviço. Ele não vai contratar aquele trabalhador diretamente, como funciona no prazo de contrato por tempo determinado. Mas e aí, quais são os direitos de quem trabalha por contrato determinado? Essa pessoa ela vai ter quase os mesmos direitos de uma pessoa que possui um contrato por prazo indeterminado, que hoje é o mais comum. Ela vai ter direito ao registro na carteira de trabalho, vai ter direito a férias, ao 13º, vale transporte, o depósito do FGTS e até horas extras e adicional noturno, se caso houver. A diferença vai estar no encerramento do contrato. Com a data, ela já está definida, o trabalhador ele já sabe, não vai haver ali um pagamento, né, de um aviso prévio, muito menos a multa de 40% do FGTS, desde que esse contrato ele determine a data prevista. Mas atenção, você, trabalhador, precisa entender, se a empresa ela interrompe este contrato antes do prazo estabelecido, passa a valer as regras dos contratos por prazo indeterminado. E esse prazo ele pode ser prorrogado? Sim, esse prazo ele pode ser prorrogado, mas há o limite que a gente tem no nosso artigo 451 da CLT, que o contrato por prazo determinado só pode ser prorrogado apenas uma vez, respeitando aí o limite máximo de 2 anos. Então, se houver mais de uma prorrogação, mesmo que de forma tácita, ou seja, não teve ali um papel escrito, um documento que confirme, mas o empregador ele te avisou pessoalmente que vai prorrogar mais uma vez, o contrato ele vai passar automaticamente a ser considerado por prazo indeterminado. E esse contrato, ele vai servir como tempo de serviço? Sim, o contrato por prazo determinado é registrado na carteira digital de trabalho com todas as datas corretas e conta normalmente para fins previdenciários, então, inclusive na aposentadoria. O que a gente precisa entender? Que conhecer essas regras do contrato de trabalho por prazo determinado é fundamental, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. A informação correta para você, trabalhador, vai evitar prejuízos, vai garantir direitos e ainda vai reduzir conflitos trabalhistas. Então, por isso, sempre que surgir uma dúvida sobre o tipo de contratação, é importante você, trabalhador, sempre procurar orientação jurídica. Informação é a base da proteção para você, trabalhador. Agora, saindo um pouquinho do assunto, eu quero falar também de um tema que é novo para muitos trabalhadores e às vezes vocês também não têm este conhecimento. Vamos falar um pouco da mudança do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Essa é uma lei nova que é de novembro de 2025, o decreto é 12.712 de 2025 e trouxe algumas mudanças relevantes no programa de alimentação do trabalhador, que chama o PAT. Essas mudanças elas impactam diretamente as empresas, trabalhadores e até os estabelecimentos comerciais. A primeira grande mudança é a interoperabilidade. O que é isso? O que isso significa na prática? Que os cartões de benefício devem ser aceitos em todos os estabelecimentos, independente da bandeira. Isso vai ampliar a rede de aceitação, facilita a vida do trabalhador e também beneficia mercados, restaurantes e estabelecimentos que antes ficavam limitados a uma ou a outra operadora. A segunda grande mudança também é o teto de taxas que são cobradas dos estabelecimentos comerciais. Ou seja, agora vai existir aí um limite para essas taxas e que torna o sistema mais competitivo e ainda mais atrativo para os comerciantes aderirem ao programa. E novamente isso vai aumentar a rede credenciada. E talvez uma outra mudança ainda mais importante, que é a proibição desses benefícios que não sejam de natureza alimentar. O PAT ele tem o foco exclusivo na alimentação, saúde e segurança nutricional do trabalhador. Alguns cartões eles tinham descontos em academias, planos de saúde e outros benefícios que não têm relação direta ali com a alimentação do trabalhador. Com esse novo decreto, isso não é mais permitido. Ou seja, inclusive, o decreto ele é muito claro que o PAT deve focar exclusivamente na saúde, segurança alimentar e nutricional do trabalhador. E qualquer outro benefício oferecido precisa estar ligado diretamente à alimentação. Então agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa mudança? E a nossa live de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. São informações importantíssimas para você, trabalhador, entender sobre o prazo determinado do contrato de trabalho e ainda entender sobre essa nova modalidade do PAT. É uma lei nova e importantíssima. Agora todos os estabelecimentos devem aceitar aí os tickets de alimentação, o Vale Alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui toda segunda-feira no Três Pontas Estúdio Live, às 20 horas, trazendo conteúdos importantíssimos e atualizados para você, trabalhador.